Prólogo. Um convite ao infinito. Prepare-se, viajante das palavras, para uma travessia sem mapas. O que repousa nestas páginas não é apenas uma história, mas uma constelação, fragmentos de sonhos esquecidos, perguntas sem respostas e caminhos que levam a lugar nenhum, ou a todos os lugares. Você está prestes a seguir os passos de um andarilho das galáxias, um explorador do impossível que partiu em busca de vida superior, mas encontrou no inesperado algo ainda maior. As belezas ocultas no vazio, as respostas guardadas em silêncios e a certeza de que perder-se pode ser o maior dos achados. Entre versos e estrelas, você será levado por nebulosas de melancolia, tempestades de esperança e ventos carregados de trocadilhos cósmicos. Aqui, o fim e o começo se entrelaçam como raízes sob a terra, e cada planeta visitado é uma metáfora para as jornadas invisíveis dentro de nós. Este é um canto de mundos que brilham e morrem, de civilizações que esquecem de viver, mas deixam marcas que jamais se apagam. É uma dança entre estrelas cadentes, um espelho para quem já se perguntou se, no fundo, não somos todos poeira de sonhos, carregados pela vastidão, na eterna busca por um sentido que talvez não precise ser encontrado. Seja bem-vindo ao desconhecido, onde o tempo é uma espiral e cada parágrafo, um pequeno universo esperando para nascer. Prepare sua imaginação para viajar além do que os olhos alcançam, pois aqui você não encontrará um destino final, mas uma viagem infinita, e talvez a compreensão de que há beleza em apenas continuar. Aperte os cintos do coração e deixe-se levar. Pois, assim como as estrelas, este livro foi feito para brilhar na escuridão. Introdução. Entre as estrelas, um sonhador. Existia um tempo em que as galáxias não bastavam para saciar a curiosidade do viajante. Ele era filho de Quirion, um planeta envolto em tecnologia e filosofia tão avançada que a própria noção de vida superior já havia se tornado quase um mito. O que há além do que sabemos? Swingava, enquanto sua mente dançava entre as nebulosas distantes e as músicas silenciosas dos astros. Quirion era uma joia na constelação de Pégaso, mas, para o viajante, nem todas as constelações do cosmos poderiam conter seu desejo por descoberta. Por séculos, ele visitou sistemas longínquos e galáxias recém-nascidas, viu estrelas explodirem e outras se formarem no útero da eternidade, conheceu civilizações que se comunicavam por pensamento e raças que cantavam o futuro em versos. Ainda assim, a busca por algo maior o empurrava para além dos limites. Em meio a essa jornada sem fim, os ventos cósmicos o guiaram para uma rota inesperada, o canto esquecido da Via Láctea. Ali, quase apagada, existia uma estrela modesta, ao redor da qual giravam planetas pálidos, quase sem brilho, e foi então que ele chegou à Terra, um planeta que não mais cantava. A Terra que o viajante encontrou não era a mesma dos mitos contados pelas estrelas anciãs. Não era o lar das invenções, do amor e da arte. Era um corpo inerte, arruinado pelas próprias mãos dos habitantes, que um dia a chamaram de lar. Mas mesmo em meio às ruínas, algo na terra o tocou, uma melodia distante, uma lembrança que parecia ecoar da própria alma do universo. E assim, ele desceu, decidido a entender como uma civilização tão cheia de potencial havia escolhido seu próprio fim. Capítulo 1. O chamado das estrelas. No coração do viajante, a inquietação crescia como uma supernova prestes a explodir. Seu planeta natal, Quirion, era um lugar onde o tempo parecia não passar. Lá, as montanhas conversavam com as nuvens, e as árvores escreviam poemas com suas folhas. Mas a perfeição, por mais bela que fosse, havia se tornado uma prisão para sua mente. Não havia mais perguntas sem resposta, e isso o deixava inquieto. Ele queria o desconhecido. E assim ele partiu, a bordo de uma nave que era mais do que metal e circuitos. Era uma extensão de sua vontade. As estrelas se abriram como um tapete diante dele, e cada constelação era uma promessa de algo novo. Ele visitou Andrômeda, onde as civilizações viviam em simbiose com as estrelas e chamavam a escuridão de a mãe do aconchego. Em Órion, ele descobriu planetas onde as montanhas cantavam ao amanhecer e os rios dançavam com o vento. Mas ainda não era o suficiente. Algo o chamava além das nebulosas coloridas, além das fronteiras do conhecido. Era uma espécie de sussurro vindo da Via Láctea, uma galáxia antiga, quase esquecida pelo resto do universo. Foi na constelação de Cão Maior
que ele avistou um pequeno ponto azul girando solitário em torno de uma estrela medíocre chamada Sol. O que é aquilo? Zrenia ele pensou intrigado. Na vastidão do cosmos, aquele planeta parecia insignificante, mas havia algo nele que prendia sua atenção. Era como um fragmento de música, uma nota solitária tocada no silêncio do espaço. Sem hesitar, ele mudou sua rota. A curiosidade queimava em seu peito como o fogo de uma estrela nova. E assim, o viajante partiu em direção ao ponto azul, para a Terra, um mundo perdido e silenciado, mas que ainda guardava histórias esperando para serem descobertas. Capítulo 2. O adeus ao lar. O planeta Quirion. Deixar Quirion não foi como partir, foi como arrancar uma parte de si e jogá-la ao vento cósmico. A despedida era amarga e doce ao mesmo tempo. O planeta brilhava sob uma aurora perene, onde as noites dançavam com as estrelas e os dias nunca se repetiam. Os habitantes de Quirion viviam como sinfonias ambulantes, cada pensamento ecoando como notas numa orquestra celestial. Na praça central, as árvores falavam com as nuvens. O viajante parte, mas para onde? Murmuravam os galhos balançando ao vento. Para além dos mapas e do tempo, responderam os ventos quentes que sopravam do sul. Os amigos se reuniram na despedida, mas não havia lágrimas. Em Quirion, o adeus era celebrado como um início. O viajante olhou uma última vez para sua casa e em seu coração algo sussurrava. Não há retorno para quem se atreve a sonhar com o infinito. Sua nave, a Estelária, não era apenas um meio de transporte. Era uma poesia encapsulada em metal e luz. Construída com fragmentos de cometas e sonetos gravados em cristais, cada parte dela pulsava com a essência do próprio universo. A carcaça brilhava sob a luz de 3 sóis e refletia as memórias de 1000 jornadas futuras. Com um último aceno para os céus de Quirion, ele subiu a bordo. O motor rugiu como uma estrela faminta, e o planeta natal se tornou um ponto distante na imensidão. Capítulo 3. Na Rota de Andrômeda. Andrômeda era uma galáxia-mãe, vasta e cheia de histórias. Os sistemas ali viviam em harmonia, como versos que rimam por acaso. O viajante cruzou planetas banhados em ouro líquido, onde as águas refletiam os pensamentos dos transeuntes. Em um mundo chamado Ecolima, ele encontrou seres que falavam através de ecos, repetindo segredos que nunca haviam sido ditos. "Por que você procura?" perguntou um ser sem forma, flutuando como uma melodia invisível. "Procuro o que não se pode encontrar." A resposta deixou o ser intrigado. "Então você está no lugar certo. Aqui não buscamos respostas, apenas perguntamos com mais beleza." E com isso, o viajante seguiu adiante. As estrelas de Andrômeda acenaram como velhas amigas, mas ele não encontrou ali o que procurava. Seu coração, impaciente, ainda ansiava por algo maior, algo além do que o conhecido lhe oferecia. Capítulo 4. Um encontro com Orion e seus segredos. Orion era um território de mistérios. Suas estrelas formavam uma constelação de caçadores, sempre em movimento, sempre à espreita. O viajante pousou em Bellatrix, um planeta onde cada montanha parecia esconder uma fábula esquecida. Ali, o vento soprava histórias dos tempos antigos, e os rios cantavam músicas de saudade. Enquanto explorava, o viajante cruzou com um ancião de pele translúcida e olhos como buracos negros. "Você busca vida superior?" perguntou o ancião. "Sim, e talvez respostas." O ancião riu, uma risada profunda e ressonante como uma explosão solar. "Não encontrará respostas onde não há perguntas. Nem toda estrela brilha para ser vista." E com essa enigmática despedida, o viajante se afastou. Orion guardava seus segredos com um zelo que nem mesmo o tempo ousava desafiar. Capítulo 5. A Terra Silenciosa. Após séculos vagando entre constelações e galáxias, o viajante finalmente chegou ao pequeno ponto azul. A Terra girava sozinha, mergulhada em silêncio, como uma nota esquecida no fim de uma canção inacabada. A atmosfera estava empoeirada, os oceanos esvaziados de vida. As cidades eram escombros e memórias. Ele pousou no que um dia fora um campo verdejante, mas que agora era apenas uma paisagem de ruínas. Caminhou entre destroços de prédios e máquinas enferrujadas, ouvindo o eco das decisões erradas dos antigos habitantes. A civilização que tanto havia criado também havia destruído tudo ao seu redor,
e a si mesma. Como puderam transformar um paraíso em cinzas? Murmurou o viajante, enquanto seus passos levantavam poeira de memórias esquecidas. Em uma praça deserta, encontrou uma estátua quebrada com uma inscrição quase ilegível. Aqui jaz a esperança que morreu esperando. Capítulo 6. Monólogos com poeira e lembranças. O viajante caminhava sozinho pelas ruínas conversando com o que restava. Poeira, paredes quebradas e pedaços de uma história interrompida. Ele encontrou diários velhos, cheios de anotações de pessoas que sonharam com um futuro que nunca chegou. Por que lutaram entre si, se todos eram feitos do mesmo pó de estrelas? Perguntou ele às paredes. Mas o silêncio foi sua única resposta. Mesmo na solidão, havia beleza ali. Nas rachaduras das paredes cresciam pequenas flores, teimosas em existir. A própria terra, mesmo destruída, parecia sussurrar. Ainda há algo para ser encontrado aqui. Com essas passagens, a jornada do viajante pela terra se desenrola como uma mistura de melancolia e esperança. A cada passo, ele descobre mais sobre os erros e os sonhos dos antigos habitantes, enquanto reflete sobre o significado de sua própria busca. Capítulo 7. Mistérios em Vega. Depois de deixar a terra em seu estado melancólico, o viajante olhou novamente para o céu. E agora? Ele pensou. Mesmo entre destroços e lembranças amargas, havia sentido uma faísca, uma resistência frágil na forma de flores teimosas. No entanto, ele ainda não entendia por que as civilizações pereciam no mesmo ciclo: nascimento, apogeu e queda. Determinou que Vega seria sua próxima parada, uma estrela azul na constelação de Lira. Vega era conhecida por abrigar mundos que oscilavam entre extremos de luz e sombra, onde as respostas pareciam dançar sempre fora de alcance. Ao chegar, encontrou um planeta que mudava constantemente, como um camaleão celeste. As manhãs eram de um dourado profundo e as noites explodiam em auroras que cantavam como corais cósmicos. O viajante se deixou envolver por essas transformações enquanto os ventos o sussurravam: a verdade nunca é fixa. Ela muda, assim como nós. Nesse planeta, ele conheceu uma criatura chamada Nim, uma entidade que falava por metáforas. Às vezes o que você busca não está nas respostas, mas na própria jornada, disse Nimrod, seus olhos refletindo as estrelas como espelhos distantes. E quando a jornada é uma espiral? Quando se volta sempre ao ponto de partida? Perguntou o viajante. Então talvez o ponto de partida tenha algo que você ainda não viu. E assim, Vega deixou uma nova pergunta em seu coração, como uma semente que germina lentamente entre galáxias. Capítulo 8. Surpresas na constelação do Cão Maior cansado, mas com o espírito ainda inquieto, o viajante seguiu para a constelação de Cão Maior, onde se encontra Sirius, a estrela mais brilhante do céu noturno. Dizia-se que essa região era guardada por seres antigos que conheciam todos os segredos da existência, mas que jamais os revelavam para quem perguntasse diretamente. Quando pousou em um dos planetas orbitando Sirius, encontrou um ambiente vasto e silencioso, coberto por areias cintilantes que guardavam memórias fossilizadas. Cada grão parecia sussurrar histórias, ecos de mundos há muito desaparecidos. Enquanto explorava, encontrou uma construção curiosa, uma torre de cristal, sem portas ou janelas, que refletia as estrelas de forma distorcida. Ao se aproximar, percebeu que o reflexo na superfície mostrava não o céu, mas ele próprio, e nos olhos de sua imagem, cenas de suas memórias. A torre falava sem palavras, revelando que a busca por vida superior talvez não fosse uma questão de galáxias distantes, mas de uma jornada interna, profunda e pessoal. O viajante riu consigo mesmo, como quem entende um trocadilho cósmico que estava escondido o tempo todo. Procurando vida superior, e ela talvez esteja exatamente aqui, dentro do buscador. Capítulo 10. O destino. Planeta Terra. Movido por um desejo inexplicável, o viajante decidiu retornar à Terra. Desta vez, não como um explorador curioso, mas como um guardião de memórias. Ele sentia que algo ali precisava ser preservado. Não os escombros, mas a essência que ainda pulsava sob as ruínas. Pousou novamente naquele campo abandonado e, ao caminhar entre os destroços, notou pequenos sinais de vida, musgos crescendo nas rachaduras, pássaros solitários que ainda voavam. A terra, mesmo devastada,
não havia se rendido completamente. O viajante decidiu plantar uma árvore no coração das ruínas, escavou com as próprias mãos, enquanto recitava versos que ouvira em mundos distantes. Quando a semente finalmente tocou o solo, ele sentiu que havia algo sagrado naquele gesto, como se cada palavra sua fosse uma promessa e cada folha que brotasse, um novo começo. Ele sorriu, com a certeza de que, mesmo que ninguém mais estivesse ali para ver, a vida sempre encontraria um jeito de florescer. Capítulo 11. O retrato de uma humanidade em ruína. Ao observar a árvore crescer lentamente, o viajante refletiu sobre a fragilidade e a beleza da existência. A terra havia sido destruída por seus próprios habitantes, mas talvez a verdadeira tragédia não fosse o fim, e sim a falta de consciência de que poderiam ter escolhido um caminho diferente. Ele pegou um pedaço de pedra e começou a escrever nas paredes empoeiradas. Aqui jaz a humanidade, que sonhou com estrelas, mas tropeçou nas próprias sombras, que criou o amor, mas se perdeu no medo, e mesmo assim a beleza nos erros. Essas palavras eram sua oferta final ao planeta silencioso, uma tentativa de deixar uma mensagem para qualquer viajante que no futuro encontrasse aquele lugar. Capítulo 12. Monólogos com o silêncio. Durante a noite, enquanto a árvore recém-plantada balançava sob o vento, o viajante se sentou e conversou com o silêncio. Ele descobriu que o silêncio não era vazio, mas cheio de possibilidades. Era uma tela em branco, pronta para qualquer história que alguém ousasse pintar. E assim, ele sussurrou para a noite. Talvez não exista vida superior, talvez sejamos todos apenas histórias esperando para ser contadas. E o silêncio respondeu, com um leve sopro de vento, como quem diz, sim. Pronto para seguir viagem mais uma vez, o viajante olhou para a árvore e fez uma última promessa. Voltarei um dia para ver como você cresceu, subiu na estelária e partiu, deixando para trás o planeta que agora florescia novamente. Capítulo 13. O viajante e a solidão cósmica. Enquanto sua nave deslizava silenciosa pelo espaço profundo, o viajante sentia um peso novo no peito, não de tristeza, mas de uma solidão que abraçava como um cobertor antigo. Era como se ele finalmente tivesse aceitado o fato de que o universo em sua vastidão sempre seria um pouco solitário. Entre estrelas frias e galáxias distantes, ele entendeu que a solidão não era uma inimiga, mas uma companheira fiel. Assim como as nebulosas geram estrelas a partir do caos e da poeira, a solidão também podia gerar algo belo, reflexão, arte ou até mesmo amor pelas coisas pequenas. Quem nunca dançou sozinho entre estrelas, jamais entenderá o prazer de ver o vazio como possibilidade, ele murmurou, enquanto sua nave traçava caminhos invisíveis. De tempos em tempos, ele olhava para trás, como quem checa se a terra ainda estava lá, mesmo sabendo que era impossível vê-la dali. Ele se perguntou: será que as flores crescerão? Será que as sementes plantadas nas ruínas brotarão? Talvez não fosse necessário saber. Talvez a beleza estivesse em simplesmente acreditar. Capítulo 14. Um novo propósito. Entre as estrelas. O viajante entendeu que sua busca por vida superior havia se transformado. Não era mais uma missão em busca de respostas absolutas. Agora, era sobre aprender a valorizar os pequenos instantes, aqueles que acontecem entre uma estrela que nasce e outra que morre, ou entre uma despedida e um reencontro improvável. Ele passou por mundos onde o tempo era líquido e as memórias, pedras. Em cada lugar, ele deixava algo. Uma palavra, um gesto, uma promessa não dita. Seu novo propósito era simples, espalhar fragmentos de esperança onde quer que fosse. Não sou mais apenas um viajante. Sou um semeador de futuros improváveis. Ele sorriu para si mesmo, encantado com o absurdo de sua nova missão. E cada sistema que ele cruzava recebia algo dele, uma música sussurrada ao vento, uma planta cultivada em meio à rocha, um poema riscado na areia de planetas onde ninguém nunca leria. Ele entendeu que, mesmo que as estrelas um dia se apagassem, era possível que alguma parte de sua essência sobrevivesse. Capítulo 15. De volta ao universo. O eterno peregrino. O viajante sabia que sua jornada nunca teria um fim definitivo. A cada planeta visitado, mais perguntas surgiam, e a cada civilização encontrada, ele aprendia que o desconhecido era a parte mais valiosa de estar vivo. Ele voltou a passar por Andrômeda, e os ecos o saudaram como um velho amigo.
Ainda busca vida superior? Não. Agora procuro apenas histórias para contar. Orion o acolheu novamente com seu brilho distante, e as nebulosas de Carina dançaram ao seu redor, como quem recebe um poeta de volta ao lar. Ele sentiu que não precisava mais de respostas, apenas da possibilidade de continuar movendo-se, como a própria luz das estrelas que atravessa eras, sem nunca perguntar para onde vai. Antes de partir definitivamente, ele fez um último desvio pela Terra. Do alto de sua nave, olhou para o planeta arruinado, que ainda girava em seu silêncio peculiar. E, em meio às sombras, ele viu algo que o fez sorrir. A árvore que havia plantado, pequena, mas cheia de folhas, dançando ao vento. Tudo cresce, mesmo no caos. O viajante sorriu uma última vez e acenou para a Terra, sabendo que não precisava mais voltar. Aquele planeta, assim como ele, encontraria seu caminho, lento, teimoso, mas sempre em direção à luz. Enquanto a estelária desaparecia na imensidão, o viajante murmurou para si: E assim sigo, como a poeira de uma estrela antiga, sem destino nem fim, apenas um eterno caminhar entre galáxias e sonhos. E assim, o viajante continuou, perdido e encontrado ao mesmo tempo, carregando em si um universo inteiro de perguntas, histórias e possibilidades. Pois ele sabia, agora, que a verdadeira beleza não está em encontrar o que se busca, mas em nunca parar de procurar. Epílogo. A canção que nunca termina. O tempo passou como poeira de cometa soprada pelo vento estelar, e o viajante continuou sua travessia, sem mapas, sem destino, apenas seguindo as melodias invisíveis que o universo cantava para si mesmo. De planeta em planeta, constelação em constelação, ele espalhou pedaços de sua jornada como sementes cósmicas. E, em cada canto que tocou, algo floresceu, às vezes um pensamento novo, às vezes apenas o silêncio, mas sempre algo vivo. A terra, em seu lento processo de renascimento, viu novas folhas brotarem nas ruínas antigas. A árvore do viajante se transformou em um bosque, onde os ventos agora carregavam memórias e esperança. Sem ninguém para presenciar, os fragmentos de humanidade perdidos começaram a se reorganizar, como uma sinfonia inacabada que finalmente encontra seu ritmo. O viajante, por sua vez, continuava sua dança entre estrelas, cada vez mais consciente de que a beleza não estava no destino, mas na jornada em si. Ele compreendeu que o universo, com todos os seus mistérios, não era um enigma a ser resolvido, mas uma poesia que nunca acaba. Ele passou novamente por lugares familiares, Andrômeda, Órion, Sírios, e a cada visita deixou algo novo. Nada é repetido quando se aprende a ver o mesmo com outros olhos. As galáxias o receberam como uma brisa que chega e parte sem pedir licença. Ele não era mais apenas um viajante, era uma história em constante movimento, uma metáfora viva do que significa existir. Seu corpo se tornou poeira estelar, seus pensamentos se misturaram ao tecido do espaço-tempo. E ele entendeu que, no fim, somos todos versos na canção eterna do cosmos. Seus últimos pensamentos não foram sobre respostas, mas sobre perguntas que nunca precisam ser respondidas. E se a vida for apenas a arte de se perder? E se o sentido estiver em nunca parar de procurar? Ele sorriu, porque sabia que essas perguntas eram como estrelas, brilham mais quanto menos tentamos capturá-las. E assim, o viajante desapareceu na vastidão do espaço, um ponto de luz em meio à escuridão infinita, carregando consigo uma certeza silenciosa. Enquanto houver uma estrela para seguir, haverá uma nova história para contar. E o universo continuou cantando, para sempre, uma canção que nunca termina. Uma canção que, um dia, você também poderá ouvir se aprender a escutar o silêncio entre as estrelas. Fim.